Bom, eu não sou criminalista, mas eu falei sobre Lava Jato em 2016 e critiquei vários comportamentos que o então juiz Sérgio Moro adotou na Lava Jato. Então eu me sinto um pouco confortável diante disso, de criticar o que acontece agora. Eu li a peça, eu li a manifestação, a denúncia, e a denúncia me parece sim uma história, mas não é uma história com elementos específicos. Parece uma bela de uma narrativa, várias ilações são tiradas de lá, mesma crítica que se fazia ao Sérgio Moro. Ilações, ilações, ilações. O Cid fez a delação dele sob pressão do ministro Moraes, de certa forma. Ameaça. Né? Eu diria uma pressão que não deveria existir. Ponto. A questão, para mim, a delação tem que ser espontânea, é consentimento, a pessoa tem que querer fazer aquilo, sem a pressão do Estado, que foi criticado na Lava Jato, e que eu critiquei também. Me chamaram de comunista na época. Eu acho que eu estava certo, estava defendendo os princípios. E eu vou defender os princípios sempre. Então, é devido ao processo legal, é contraditório, é duplo grau de jurisdição, foro... Aliás, eu vou te ser sincero, eu tenho sérias dúvidas se a questão do foro privilegiado é uma boa ideia. Eu acho que talvez seja uma péssima ideia. Sim. Eu acho que deveria julgar em primeira instância, subir para o Tribunal de Apelação e então ir para o Supremo só se houvesse violação à Constituição. Porque existe uma questão que é a cognição humana. Quantos juízes vão julgar o Bolsonaro e os demais? No máximo 11, se chegar lá. No máximo 11, se for para o pleno. Exato. Se tivesse ido para a primeira instância, teria um juiz ali julgando. Teria ido lá para o tribunal, teriam 3 juízes julgando. Então, são 4 juízes já que já analisaram. E depois ainda poderia ir às cortes superiores. Sim. Então, você impediu a capacidade humana de cognição se expandir. O foro privilegiado, ou como eles chamam do foro por prerrogativa de função, lá atrás era acusado de ser feito para privilegiar ou proteger autoridades, agora de perseguir essas autoridades. Ou seja, não é bom no começo, no meio, não está sendo nesse momento. Não me parece ser uma boa ideia, não me parece definitivamente. E o Tribunal Superior, o STF, é um tribunal de recursos. Quando ele vira juiz de primeiro grau, ele está fazendo algo que ele não foi preparado para fazer e que não é a função básica dele. O que piora, o juiz de primeiro grau está acostumado a fazer audiência, fazer pergunta, procurar documento, analisar. A Corte Superior, não. Eu ia encerrar, mas eu preciso fazer então essa última pergunta. Leonardo, por que chegamos a esse ponto? Vamos imaginar, e eu preciso fulanizar porque é uma questão real, que o ministro Alexandre tenha passado todos os limites, como é esta acusação que ele está enfrentando agora. Basta não dar acesso aos autos, já é um absurdo. Vou pegar toda a retórica dos advogados que têm casos ali, que também não deveriam estar nas mãos de um juiz do Supremo Tribunal Federal, você acabou de mencionar isso. E os outros 10 não poderiam se manifestar em nome só da defesa da legalidade, não do mérito do caso sendo julgado. Não é uma questão... É a mesma coisa que reclamei hoje, um pouco antes, no Sem Filtro. Cadê os outros ministros do Supremo, não para defender ou Bolsonaro, ou Braga Neto, ou qualquer um dos mais de 30 indiciados ou denunciados pelo procurador? Não é este o ponto. A questão é defender o devido processo legal, que está dentro do Estado Democrático de Direito, que é garantido pela Constituição. É essa defesa que me interessa. Eu estou querendo preservar o país. Mas nesta onda persecutória, me parece persecutória, ou notoriamente persecutória, está se levando de roldão o país inteiro. Uhum. Do pós-democracia, do pós-constituição ou da redemocratização, de lá para cá, parece que está se levando tudo. Mas quem acha que isso está valendo a pena? É isso que me chama a atenção. Não é o caso de algum ministro eu não vou nem usar a expressão se rebelar, simplesmente falar, chega, agora não, está tudo errado esse negócio. Não temos a chance de ver isso acontecer em nome da Constituição, do Sagrado, que também estaria cumprindo o dever dele, né? Ele, como juiz do Supremo, seja quem for, é guardião da Constituição. Sim. O faz acompanhado de outros 10, mas ele também pode fazer individualmente. Eu vou te devolver com outra pergunta. Tem um Adalto Lúcio Cardoso no Suprema Corte? Bom, então estamos numa carência de líderes, é isso? Eu acho que é um problema do sistema, né? A gente falou isso antes. A tendência do neoconstitucionalismo e tal leva a um caminho. E aí os próprios juízes teriam que
ir contra o que eles defenderam Sim. mais recentemente. Então, é uma situação que, assim, eu entendo todo o ponto e concordo com você, mas eu também consigo entender por que a dificuldade em mudar nesse momento.